Vamos estudar agora um pouquinho dos fundamentos da detecção de fraude, tá? Entender um pouquinho sobre tipos de fraude, os dados que nós vamos utilizar, para depois entrar lá na ideia do Feature Engineer e na ideia de modelagem, tá? Então, dos tipos de fraude que a gente tem, são vários, tá? Cada dia mais a criatividade aumenta. Então, é, eu coloquei aqui 4 tipos de fraude, que é a que a gente, especificamente no meu trabalho, a gente trabalha, então eu posso falar com autoridade sobre o ponto, tá? Então a gente trabalha com o tipo de fraude transacional, que é aquela que ocorre em transações, então a pessoa compra com um cartão clonado, ela já vem com a ideia de que aquele cartão é clonado, eu vou tentar passar esse cartão para que o prejuízo vá para a pessoa titular do cartão, né? Então, isso é uma fraude transacional. A gente tem a identitária, que é aquela ideia quando você usa um documento que não é seu, quando você usa algo que necessita uma validação de endereço, por exemplo, e você mostra um CEP que não é seu, você mostra um comprovante de endereço que é de outra pessoa, tá? Essa identitária a gente trabalha muito, inclusive nas minhas consultorias, é uma das que eu mais utilizo para trabalhar, porque tem a ver com a ideia de que, por exemplo, a gente pegou um cliente recentemente que aluga pontos, alugam materiais de construção, especificamente furadeira, até esqueço o nome das coisas, porque é mais, eu trabalho mais na área da modelagem, mas é furadeira, martelo, tem betoneira, não sei. Tudo que você imaginar de construção, do mais simples ao mais complexo, ao maior, ao mais caro, ele trabalha. Então, ele tem muito problema com relação ao seguinte ponto. Ele aluga para uma pessoa uma furadeira, aluga para uma pessoa um martelo, aluga para uma pessoa coisinhas mais simples, né? Essa pessoa vai ganhando confiança e depois ela quer alugar um trator. Para alugar o trator, você precisa dar mais um check de documentação. Só que o sistema já viu que ele aluga e devolve, e aí pede, por exemplo, um comprovante de endereço. Dando um exemplo, tá? Eu não posso falar o processo completo, porque senão eu vou estar sendo aqui um pouco. Como é que se fala o termo? Não politicamente correto. Não vou estar sendo correto aqui em dar todo o processo do meu cliente. Mas a ideia é para ele levar a betoneira, para ele levar um trator, por exemplo, alugar um trator para uma obra específica, ele precisa dar uma documentação a mais e nesse ponto ele dá um documento que pertence a outra pessoa, tá? É, ele consegue validar perfeitamente no sistema, que aquela pessoa tem um score de crédito alto, então ele empresta, ele vai e nunca mais devolve o trator. Exemplo básico, tá? Então esse seria um exemplo de que ele estaria interessado em validar a identidade, né? Tá? E a pessoa acabou utilizando um documento que era falso, um CPF que não era dele, ele mostrou que o comprovante de endereço que não é onde ele de fato mora, era de outra pessoa, essa outra pessoa também é limpa, né? Tem um score muito alto de crédito, e ele aproveita isso para fraudar. O que acontece também é que muitas pessoas disponibilizam dados, tá? Eu conheço esse sistema de que a gente consegue encontrar pessoas que são limpas, que não tem problema nenhum. Esses fraudadores contactam essas pessoas, oferecem dinheiro para usar os seus dados e aplicar golpes, tá? Você pode imaginar que parece uma loucura, mas isso acontece de fato. É, a fraude também pode ser comportamental, tá? Com padrões atípicos no uso, ou seja, eu tenho um horário em comum, ou tenho um IP suspeito, ou seja, isso pode acontecer no fato de transações que ocorrem de madrugada. Será que elas são de fato confiáveis ou não? Será que uma pessoa que pede um empréstimo, aí eu tenho mais, tem muito a ver com fraude, mas tem muito a ver com crédito também, que é aquele ponto. A pessoa que pede uma transação ou pede um empréstimo de madrugada, ela pode ser ou um fraudador, que é o único tempo que ele tem livre, não sei, trabalha durante o dia de madrugada, frauda, ou pode ser uma pessoa que está no momento delicado e que a noite e a madrugada costuma ser um momento em que o nosso comportamento tende a mudar um pouco, né? A gente tende a ficar um pouco mais sensível, tá? Então eu posso acabar pedindo um empréstimo naquele momento e em 2 meses já se tornar inadimplente. Aí tem mais a ver com crédito, não tem muito a ver com fraude, mas a ideia do comportamento também está ligada com diversos tipos de default. Default que a gente chama é a flag lá de fraude, de EPD, de inadimplência e por aí vai. Ela também pode ser sintética, que é a criação de identidades falsas, tá? Então eu vou fazer dados combinados ou dados fictícios, que tem um pouco a ver com a identitária, tá? Que é quando eu coloco lá identidades diferentes,
Eu uso a identidade do meu pai ou do meu tio para fazer um empréstimo e aí eu consigo obter detalhes, tá? Então, cada tipo de fraude, ela exige features ou variáveis diferentes para que eu consiga de fato entender o comportamento, tá? Aqui eu estou dando um exemplo para vocês, ó, que é uma base de dados que eu simulei, porque eu não posso utilizar a base de dados reais aqui, especificamente para esses exemplos. Então, o cliente disponibiliza para a gente lá o user ID, que é o para identificar cada cliente, o evento, né, a data desse evento, o IP que foi utilizado e o tipo de device, o tipo de aparelho, né? Então, a gente está interessado em avaliar que tipo de evento foi, sei lá, por exemplo, a fraude foi no login, a fraude foi no cartão de crédito, a fraude foi na compra. A data onde ele fez, obviamente, é a data super importante para saber quantas vezes ele fez. Nesse caso, por exemplo, ele fez aqui, ó, 3 transações em sequência, ó, às 10 horas, às 10h02 e às 10h05, tá? Esse cliente aqui também, ó, esse cara também fez às 10h01 e às 10h04, tá? Então, o que foi que aconteceu aqui? O que foi que aconteceu aqui? Será que aqui ele colocou os dados errados e foi rejeitado? Será que ele pediu um outro empréstimo? Então, todo esse comportamento a gente avalia. O IP também é muito importante, porque às vezes a gente tem base de dados que a gente utiliza para modelar e nos dá a confiabilidade do IP, tá? Então, é possível sim a gente comprar vendors, que são dados disponíveis que a empresa compra para montar a sua base de dados, e quando chega o cliente, a gente vai nessa base de dados e consulta, olha, esse IP aqui é confiável ou não? Ou seja, somente em saber isso a gente já consegue identificar que esse é um IP de alto risco, esse é um IP de baixo risco. É um IP de alto risco, então rejeita o empréstimo para ele. É um IP de baixo risco, então aceita. É um IP mediano, tá? Aceita o empréstimo, aceita o empréstimo, mas com valor menor. Se a pessoa pediu 5 mil, dá para ela 2 mil só, por exemplo, tá? Então, esses e outros diversos pontos a gente avalia. Também tem a ideia do device, que é o tipo de aparelho. Será que ele usou um computador? Será que ele usou um computador pessoal? Será que ele usou um Mac? Será que ele usou um Dell? Será que ele usou um Samsung? O aparelho foi por um iPhone? Foi por um Samsung? Foi por um Galaxy? Então, isso também é super interessante a gente avaliar, tá? Um outro ponto que eu queria compartilhar com vocês, e outro tipo de atributo que também é muito comum e está crescendo agora, é a ideia do comportamento biométrico digital. O que é que acontece isso? Existem vendors que disponibilizam esses dados, né? A pessoa vai lá e compra. Existem produtos, que eu não posso falar aqui o nome, mas que, se caso você tenha interesse, pode buscar no Google, que é o comportamento biométrico digital. O que é que acontece aí? Eu consigo, por meio de informações instaladas no aparelho, ou seja, no app que você baixou. Por exemplo, vou dar um exemplo de um Nubank. Você vai pedir um empréstimo no Nubank, você baixa o Nubank, e quando você baixa o Nubank já vem com algumas informações na sua API que disponibilizam informações extras para o time de modelagem. Que informações são essas? Além de IP, além de e-mail, além de nome, primeiro nome, segundo nome, além de localização, né, cidade, o endereço da rua, a cidade, estado, o país. Ele também te disponibiliza se você está fazendo um empréstimo com um dedo, com esse. Se você está fazendo o empréstimo sentado, em pé, deitado, com o celular para cima, com o celular para baixo. Então, inclusive, a forma como você pressiona, ou a forma como você faz o touchscreen, ou a forma como você faz o scroll, né, o scroll down, que você rola para baixo, até isso ele consegue avaliar, tá? Então, essa ideia também de que você, por exemplo, se você está fazendo um empréstimo, eu faço muito isso com relação aos meus pais, né? Não empréstimo, obviamente, mas entrar no sistema Gov, por exemplo. Quando eu estava tomando a vacina, eu precisava sempre, da Covid, eu precisava sempre entrar lá. Então eu tenho o e-mail deles, eu tenho a senha deles e sempre entrava. O que acontece? Quando eu estava fazendo os cadastros, eles pediam o CPF do meu pai, por exemplo. Quando eu pedi o CPF, eu não sei o CPF do meu pai de cabeça. Então, quando eu chegava no campo de marcar CPF, eu pedia, pai, qual é o seu CPF? Eu demorava um tempo até o campo aparecer para mim, CPF por digitar, até meu pai dizer. Esse tempo de demora indica que esse CPF não é seu. Então, o tempo de preenchimento também entra na contagem, também é uma variável a mais. Então, essa variável, por exemplo, pode ser uma variável com relação à fraude identitária, né? Então, veja que eu falei para vocês que cada tipo de fraude leva a um diferente tipo de feature.
Então, essa feature, por exemplo, que avalia o tempo até você preencher os dados, é típica de uma feature que a gente utiliza para identificar fraude identitária. Porque se você sabe, se você está fazendo um cadastro para você, você não vai ficar se perguntando qual é meu CPF, onde é que eu moro, qual é meu endereço. Não, tá? Então, o simples fato de você demorar, o simples fato de você estar aqui no computador digitando e ter que minimizar a tela para buscar informação e voltar, aí já mata a ideia de que possivelmente seja um fraudador. Óbvio que existem casos em que, por exemplo, eu não sei o número do meu passaporte. Então, quando chega para preencher passaporte, eu vou buscar e volto, mas eu não sou um fraudador, eu apenas não sabia de cabeça. Então, a gente não pode levar tudo a sério demais, porque a gente precisa avaliar se de fato esse tempo de espera entre o preenchimento leva ao maior risco quando você faz a modelagem, tá? Então, é preciso ter muita paciência com relação a isso. Perfeito. Dado todo esse contexto, se acostume, porque eu vou compartilhar bastante essas ideias com vocês, tá? A gente tem um ciclo antifraude. Qual o ciclo antifraude? A gente vai avaliar. Ui, perdão, eu subi aqui. Ciclo antifraude. A gente vai falar sobre a origem, né? Sempre tem a origem, o cadastro, a transação que dá início ao processo. O padrão, que é o comportamento normal, e o não normal, que é o anômalo, que é o da fraude. A detecção, que vai ser por meio de regras e modelos. Vamos fazer o bloqueio, que é a ação automática ou a revisão manual. Esse bloqueio aqui, quando eu coloco a ação automática, é quando o modelo já faz, e a revisão manual é porque algumas empresas optam por, além do score, colocar um profissional a mais, tá? Para dizer se de fato aquela transação vai ser aprovada ou rejeitada. Quando é empréstimos, por exemplo, de uma empresa que trabalha com empréstimo de 150 mil, de 200 mil, de 1 milhão, não faz sentido fazer uma revisão manual para um empréstimo de 2 mil, R$ 1.000. Então, eles estabelecem, olha, se o empréstimo for para uma pessoa que pediu um empréstimo de mais de 1 milhão, uma pessoa não, um CNPJ, né? Uma empresa pede para um banco, por exemplo, mais de 1 milhão, aí sim a gente faz a revisão manual. Se for abaixo disso, não. Então, é um pouco de noção também da situação. E depois a gente faz a ideia da retroalimentação, que é a ideia do rótulo, dos labels, para retornar para sempre alimentar essa ideia de que eu fiz um modelo, por exemplo, de janeiro a julho. Aí vem agosto, setembro, outubro, novembro, que aconteceram algumas fraudes. Então, eu sempre preciso atualizar esse modelo, tá? A gente também faz a avaliação do modelo ao longo do tempo. Então, a gente utiliza métricas específicas para saber se aquele modelo que foi ajustado de janeiro a julho continua funcionando, tá? Porque os comportamentos vão atualizando, os fraudadores vão se tornando mais criativos, tá? Os dados vão se atualizando. Às vezes você modelou no seu primeiro modelo com, sei lá, 4% de fraude e agora o percentual foi para 8% ou para 1%, né? Então você precisa sempre estar de olho nisso, tá? A estrutura dos dados antifraude, né? A gente tem aí os logs e os eventos, que é aquela ideia de sequência temporal, que já falou um pouquinho, né? Os atributos, obviamente, que é o que vai ser disponibilizado para modelagem. As flags, que pode ser, obviamente, na maioria dos casos, binárias, né? Fraude, não fraude, inadimplência, não inadimplência, e por aí vai. E a ideia de labels, que tem a ver com as flags, né? A flag vai estar lá 0 ou 1 e as labels vai te passar a informação de que, o que significa o 0? É uma não fraude. O que significa 1? É uma fraude. E por aí vai. Essa informação eu acho que vocês já devem ter mais domínio, tá? Então, aqui eu estou pegando um exemplo de um cliente que fez um empréstimo e aqui o cliente forneceu para a gente os inputs, né? E-mail, IP, endereço, e a gente foi nessa base de dados nossa e fez a consulta. Então a gente verificou lá, esse IP que o cliente mandou para a gente, que o cliente mandou do cliente, né? É o cliente pedindo empréstimo e o cliente nosso é o banco. Então o banco, na nossa consulta, nos passou o IP de uma pessoa. Então a gente vai verificar se esse IP está na lista de bloqueios. Será que o IP está na lista de bloqueio? É interessante eu aprovar o empréstimo para essa pessoa? Não. No device ID, ou seja, são aparelhos que não estão cadastrados. Ou seja, essa pessoa aqui, ó, pediu um empréstimo de 59, vamos supor que seja $59, tá? A ideia por enquanto não vai mudar muito, né? A unidade da moeda, né? Mas vamos supor que seja $59. Então, aqui eu tenho um non-device ID, ou seja, essa pessoa aqui não tem o IP na lista negra, porém utilizou
o e-mail não cadastrado no device, né? Ou seja, o telefone não cadastrado. O número de taxas nas últimas 24 horas. Quantas vezes ele entrou no site, ou quantas vezes ele fez o pedido. Aqui ele fez 2 vezes, né? E a hora pode ser 2 da manhã, não sei, dependendo da situação em que ele coletou essas informações, né? Pode ser 2 da manhã, 2 da tarde. Aqui no caso, acredito que seja 2 da manhã, né? Porque aqui eu tenho 23, então 23 é 11 da noite, né? 18, 6 da noite. E por aí vai. E aqui eu tenho as fraudes. A flag de fraude, que é a nossa variável resposta, a nossa variável de interesse que nós vamos modelar, tá? Como eu já falei para vocês, a ideia do evento raro nos leva a ter classes desbalanceadas. O que são classes desbalanceadas? Esse é um problema muito, muito comum e que a gente precisa ter muito cuidado com fraude, com inadimplência, com crédito e por aí vai. A fraude sempre vai ser um evento raro. A gente vai ter poucos uns, poucas fraudes e muitos zeros, ou seja, muitas não fraudes. E é normal. E isso vai afetar as métricas, principalmente a acurácia. Por quê? Como a acurácia avalia se errou ou se acertou, como a maioria é não fraude, se o modelo me der que todos são não fraude, então, por exemplo, você tem lá na sua base que 1% é fraude e 99% é não fraude. Se o modelo te passar que todo mundo é não fraude, então o modelo está acertando 99%. Não faz sentido. Então, a acurácia risca das suas avaliações quando você for avaliar modelos baseados em fraude, em risco, em crédito, tá? Em bases reais, a prevalência de fraude pode ser menor que 1%, até 5, 10, dependendo do caso, tá? A gente trabalha aqui, para que vocês tenham noção, no nosso dia a dia, com 0,5% de fraude. É terrível modelar casos nesse cenário, tá? Porque a gente trabalha com diferentes perfis, né? A gente trabalha, e aí eu estou compartilhando para que vocês tenham um pouco de entendimento, tá? Principalmente se você está no processo de entrevista, se você está no próprio dia a dia do trabalho, ou se você quer migrar para essa área de risco que está buscando muitos profissionais, para que você tenha ideia. Esse risco depende muito da população, tá? Então, a gente trabalha aqui com Latam, que é a América Latina. Então, clientes como Colômbia, Argentina, Peru, Brasil, têm um percentual de fraude muito alto. Então, a gente, para trabalhar com essa galera, é show de bola para construir um modelo customizado aí. O que é o modelo customizado? Aquele modelo que chega para a gente pega os dados e customiza para os dados do cliente. Então, é perfeito aí, é ótimo trabalhar com 5, 10% de fraude, tá? O problema é quando a gente pega clientes da PAC, Ásia, Oceania, inclusive da Europa, que tem o percentual de fraude muito baixo. Então a gente pegou, por exemplo, 2 clientes agora do Japão, que era exatamente o que eu falei para vocês, esse 0,05% de fraude. É terrível, cara, conseguir modelar, porque a gente não consegue mostrar muito o valor do produto, sabe? Então, por mais que a gente consiga um modelo que não é tão legal, a gente precisa trabalhar muito na estratégia de atributos, fazer jogadas com low amount, que é o valor da fraude. Olha, você tem nosso score aqui, que não foi muito legal, mas porque o modelo não fornece muita diferenciação entre os grupos, né? Abrindo parênteses, outro. Porque quando você constrói um modelo de fraude, a ideia é que você construa scores que distinguam quem é fraude e quem não é fraude. Tá? Então, se a gente constrói um modelo que não consegue distinguir muito, o que é absolutamente natural, dado que você só tem 0,05% da fraude, então você precisa mostrar estratégias, tipo, olha, usa o nosso score, mas usa também o valor do amount, tá? O valor do empréstimo. Tipo, para quem pede um empréstimo muito alto e tem um score muito alto da gente, olha, rejeita. Esse ponto eu estou falando de score alto, às vezes o score alto significa que é bom, né? E às vezes o score alto significa que tem mais risco, tá? No nosso caso, quanto maior o score, maior o risco, ou seja, menor a chance de aprovação. Quanto menor o score, melhor. Então, se aquela pessoa tem um score muito baixinho, perfeito. Então, se a pessoa tem um score muito alto, que pra gente é um risco, combina com o low amount, para saber se de fato você vai rejeitar ou vai aprovar. Se a pessoa tem um score muito baixo, que ela é muito boa, avalia também a relação do IP, porque essa pessoa tem um score muito baixo, mas ela pediu um empréstimo no IP que está na lista de bloqueio, então cuidado. Então, vejam,
É um tipo de trabalho que envolve muito, muito, muito conhecimento extra-modelo. Não é só modelagem, não é só machine learning. É o entendimento do negócio. É o que eu posso entregar para o meu cliente sem dizer que, olha, o modelo está ruim. Olha, é impossível, tá? Você vê com essa sua base aí de 0,05%, ó, tchau, obrigado. Não, você precisa do cliente, você precisa pegar essa base, desenvolver o modelo, mas também entregar estratégia. Então, é isso que vocês têm que estar atentos aí, tá? Eu coloquei um exemplo aqui de uma base de 40%, mas isso aqui é um exemplo, nossa senhora, isso aqui é um exemplo puramente didático, não acontece na vida real nunca. Mas óbvio que eu tinha somente 10 transações, né? Eu coloquei 4 como sendo fraude, 5, 6 como não fraude, apenas para que vocês entendam a ideia de prevalência de fraude. O que é a prevalência de fraude? É o número de fraudes dividido pelo total. Basicamente isso, tá? E aqui vem algumas métricas que vocês precisam avaliar, tá? Aqui tem a precisão, que vocês precisam compartilhar. Opa! Precisão, que é entre os marcados como fraude, quantos são de fraude, quantos são fraude de fato, né? A ideia de sensibilidade, que é entre todas as fraudes, quantas eu peguei. A ideia de especificidade, entre os não fraudes, quantos eu deixei passar corretamente. O F1 score, que é uma média harmônica entre os dois anteriores. E aí eu venho para as métricas que a gente mais utiliza. A gente sempre mostra para o cliente sempre quer saber, principalmente nessa área de fraude, AUC e KS. Você não pode entrar na área de fraude ou trabalhar na área de fraude de crédito sem ter o conhecimento da curva AUC, que é a área sobre a curva, e KS, que é o teste Kolmogorov-Smirnov. Ambos vão te dar a ideia de separação de grupos. Quanto maior o valor, melhor. O que acontece é que, principalmente com relação ao KS, vocês podem ver que os modelos vão dar um KS de 45, 50, perfeito. Quanto maior o valor, maior é a separação dos grupos, ou seja, se eu tenho KS, se eu tenho um modelo com KS de 10 e um modelo com KS de 50, esse modelo com KS de 50 consegue separar mais os grupos entre fraude e não fraude, que é o que você está interessado. Você não quer um modelo que confunda as coisas, você quer um modelo que diferencie as duas populações, de fraude e não fraude. Porém, na área de fraude, como a gente tem um percentual muito baixinho de fraude, o KS vai ficar em torno de 10, 15, 20, 25, tá? É muito difícil, muito difícil. Eu já customizei modelos para mais de 100 clientes, confesso para vocês. Acho que eu consegui um ou dois com KS de 35. Todos os meus KS são entre 10, 12, 15. Ah, Vinícius, você não sabe customizar. Não, não é isso. Tem a ver com a base do cliente, tem a ver com as informações que a gente tem, com as informações que a gente consegue coletar, com o período, com o percentual de fraude. Então, tem todo um contexto aí, tá? Que a gente precisa levar em consideração. Então, dominem KS e AUC, que é o ponto principal que a gente precisa entender para avaliar e julgar modelos, tá? Essa informação você pode jogar no importante, porque o cliente não vai entender estatística, o cliente não vai entender machine learning. Sim, nas reuniões de apresentação de modelo, todos os meus clientes levam alguém da ciência de dados, tá? Então, mas esse cara de ciência de dados não deveria estar fazendo modelo? Não, ele faz outras coisas, né? Dentro da empresa. O banco está querendo contratar da gente que monta o score é o score. Ele quer informação a mais para saber se aprova ou rejeita. O cientista de dados ele precisa da base. Então, se o cara lá de dentro não tem a base, não tem informação do que é fraude e do que não é fraude, ele não vai fazer nada. Então, a gente tem uma base muito rica que consegue passar informação para o cliente, tá? Então, essas informações que eu tinha aqui, por exemplo, de IP na lista negra, de telefone não cadastrado, de número de taxas nas últimas 24 horas, o banco não consegue captar isso. A gente sim consegue. Então a gente pega essa info e manda para o banco, tá? É isso que o banco está querendo comprar. E é o que eu falei. Às vezes o cientista de dados vem na reunião, tá? E ele te questiona. Então você tem que estar preparado. Perfeito? Aqui eu trouxe apenas alguns exemplos, ó. Eu trouxe aqui uma ideia de precisão, de recall, que é como você vai obter, né? A matriz de confusão. Um AUC aqui de 95%, isso aqui é quase impossível obter na área de fraude, tá? Então vai ficar entre 60, 70, mais ou menos, no máximo, que é o ponto mais comum. Você também tem que avaliar a ideia de falso positivo e falso negativo, tá? O time de vendas, que é o time que faz esse contato diretamente com o cliente, compartilha muito isso, tá? Então eles têm muito conhecimento, inclusive mais que a gente, que é estatístico, que é cientista de dados. Então a ideia do falso positivo, que é bloquear o cliente bom, ou seja, eu tenho perda de conversão, né, experiência, ou o falso negativo, que é deixar uma fraude passar, e aí eu vou ter perda financeira direta. Então a gente faz estimativas de como é que seria essas duas situações. O que tem a ver com a ideia de que rejeitar
alguém que deveria ser aprovado ou aprovar alguém que deveria ser rejeitado. Qual o ganho, qual a perda que eu tenho aí, qual os saves, qual os earns que eu tenho aí, né? As perdas e ganhos, né? E tudo mais. Aqui eu apenas compartilhei uma coisinha, mas eu não vou entrar em detalhes com relação a esse ponto, que são pontos extras que eu quero mais trazer o contexto do negócio do que, enfim, as métricas em si. Então, checklist, né? Verificar variáveis que de fato conhecem o futuro, né, que vão ser úteis para o seu modelo. Você precisa passar para o seu cliente também um dicionário de variáveis. Você tem que avaliar principalmente a ideia de desbalanceamento, definir os custos, o falso negativo e o falso positivo e documentar todo o ciclo de feedback. Tá? Aqui você tem a base conceitual, tudo que eu passei para vocês, do que é necessário saber para se entrar agora no processo de modelagem. Tá? Espero que vocês tenham agarrado um pouquinho do conhecimento aí nesse momento, para a gente entrar agora na parte de Feature Engineer e depois de modelagem, tá? Então, se quiser dar uma pausa, tomar uma água, antes da gente seguir, é super importante, ou se quiser revisar novamente a aula, também eu recomendo, tá? Um abraço, a gente se vê já já.